Amém? É Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, a mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te botou hoje aí para ouvir, e te trouxe aqui para ouvir, é que não existe situação sem saída para Deus. Todas as saídas estão em Cristo. Em Jesus, cantor que ele diz lá em João: Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem. Ou seja, todas as saídas estão em Jesus. Que saída? Saída para qualquer situação impossível que você se encontre nessa hora. Por isso que Deus te trouxe aqui para ouvir. Por isso que Deus te colocou aí para ouvir. Todas as saídas, por mais que elas sejam impossíveis, estão com Jesus. Porque para Ele, Lucas 1,37, não há impossível. Ele ordena e faz aparecer a saída, a porta, onde não existe porta. Observa que quando essa mulher foi pega no ato de adultério, quando os seus acusadores foram até Jesus levando a mulher, eles já foram respaldados aonde? Na lei. Moisés nos ensinou, pela lei, que tal mulher que fosse pega em adultério, o ato, fosse apedrejada. A lei. Pela lei, essa mulher deveria ser morta. Agora olha para a situação dessa mulher. Pela lei, ela está condenada à morte. Pelo ato, ela está condenada à morte. Pelos seus acusadores, ela estava condenada à morte. Levaram ela até Jesus. A graça de Deus que Jesus veio trazer ao mundo, que é o favor de Deus para com o homem, você não tem ideia de onde vai o favor de Deus em prol do ser humano a quem Ele ama. Jesus não desconsiderou o que a lei dizia. Não é bem assim. Vocês não interpretaram direito, como a gente vê hoje em dia certos filhos do diabo querendo distorcer as coisas que Jesus disse ao seu bel prazer. Quando não lhe agrada o que está escrito, o que eles fazem? Não, você não é assim que quer dizer. Isso é para aquela época, isso é para aquilo, isso é para aquilo outro. Eles começam a distorcer as escrituras para tentar confundir a pessoa, trazendo para o seu bel prazer. Todo falso mestre ele faz assim. Pega um texto bíblico que condene as suas heresias e as suas ações, que eles vão distorcer tudinho para tentar trazer ao seu bel prazer. Ora, os fariseus da época, as lideranças da época, disseram: não
Só que eles não entenderam que Jesus é a graça sobre a lei. E a graça não é Deus abrindo exceção. A graça não é Deus concordando com o erro. Graça não é Deus tratando um de uma maneira e outro de outra. Graça é Deus te mostrando: ainda há uma chance para você. Isso é graça. Porque no final da leitura, no versículo 11, Jesus disse: ninguém, Senhor, disse a mulher. E Jesus lhe disse: Senhor, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, tu ganhou uma chance. Valorize essa chance. Jesus abriu uma porta para aquela situação que ela vivia, aonde não existiria porta para ela sair, nem pela lei, nem pela misericórdia dos homens, nem pelo pecado, nem por ela mesma. Ela não tinha para onde correr. Jesus não concorda com o pecado. Jesus não aceita o pecado. Jesus não aprova o pecado, seja quem for, mas Ele ama o pecador e Ele é misericordioso para te dizer: ainda há uma chance para você. Ainda há uma chance para você. Quando você não está vivendo o problema, isso é típico do ser humano. Quando o ser humano não está no lugar daquela pessoa, ele dá uma sentença para aquela pessoa. Mas quando o ser humano, alguém da família dele, está vivendo aquilo que aquela pessoa está vivendo, aí ele já quer outra sentença. Os homens mudam de acordo com os fatos. Jesus muda os fatos por amor aos homens. Esconde essa palavra no teu espírito. Os homens mudam por causa dos fatos. Jesus muda os fatos por amor ao homem. Ele mudou aquele fato real. Ela tinha sido pega em adultério, deveria ser apedrejada. Jesus não desconsiderou a lei. Jesus mostrou o favor de Deus sobre a lei, dizendo: ainda há uma chance para você. Ainda há uma chance para você que acessou essa mensagem. Glória a Deus. Tu pode estar aí na beira de pensar em suicídio. Não faça isso. Ainda há uma chance para você. Não tente contra a tua própria vida sem ouvir o que Jesus tenha falado da tua vida, da vida miserável que você está vivendo, da vida de pecado que você está vivendo. Sobre a tua vida, Jesus diz: eu te amo e ainda te dou mais uma chance. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda há uma chance para você. Vai e não peques mais, porque eu não concordo com o pecado. Eu não amo o pecado. Eu não aceito o pecado. Pecado faz separação entre Deus e os homens. O salário do pecado é a morte, mas eu amo o pecador. Eu aceito o pecador, não o pecado. Eu morri na cruz pelo pecador, pelos doentes. Doentes pelo pecado. Te dou mais uma chance. Entre com a minha graça. Então Deus te colocou aqui, te colocou aí para ouvir. Ainda há mais uma chance para você. Mas vai e não peques mais. Deus não te dá mais uma chance para você continuar no mesmo erro. Deus te dá mais uma chance para que o salário da morte, que é o pecado, não te mate. Tem pessoas que recebem mais uma chance e fazem a mesma coisa ou coisas piores. Jesus te dá mais uma chance para você ter vida através da palavra dele, e vida com abundância, não ser morta pelo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Bendito e agradecido seja o nome do Amém. Senhor. Glória a Deus. Situação sem saída para aquela mulher. Pega em adultério, infragante, com testemunhas e a lei mandando matar. Pegaram ela pelo braço e arrastaram ela até
te dá esperança. Lamentações capítulo 3, versos 22, 23. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória que Jesus te ama. Traz à memória que Deus é bom. Traz à memória que Ele já te livrou de tantas situações que tu julgava não ter saída. Mas Ele, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua o mesmo. Ele continua operando milagre, saída aonde não tem saída. Ele não muda. O caráter de Deus não é transformado com o passar dos anos. O caráter de Deus permanece o mesmo. Ele te ama. Ele tem plano contigo. Ele te fez morar em outras cidades, passar por alguns bairros. Você tomou tua decisão sozinha. Você quis entrar em situações onde não consultou ao Senhor, mas Ele te poupou, Ele te guardou, Ele te livrou, Ele não te matou, Ele te deu mais uma chance. Valorize essa chance. Talvez ela seja a última. Talvez ela seja a última, porque Jesus foi bem claro para essa mulher. João capítulo 8, versículo 11. Vai e não peques mais. O ser humano perdeu o temor a Deus. E por perder o temor a Deus, deixa que o pecado sobressaia e cresça nas suas vidas. E aonde abunda o pecado, onde está presente o pecado, tem ausência de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Mas aonde entrou o pecado, lembre-se, superabundou a graça. Graça é o favor de Deus para com o homem. Misericórdia é o favor imerecido de Deus para com o homem. É quando eu mereço receber, como aquela mulher merecia ser apedrejada. Jesus usou de misericórdia com ela. Não deixou que aquilo que pela justiça ela deveria receber, ela recebesse, mas entrou com a graça. A graça de Deus, que é mais preciosa que a própria vida. Então que nessa hora o Espírito Santo te visite aí. Visite você aí que está se drogando. Visite você que é dependente de bebida alcoólica. Visite você nessa hora, nesse país mais distante que você está. Mas que o Espírito Santo, que para Ele não tem perto, não tem longe, porque Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, conhece a tua vida, conhece todas as coisas antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder e Ele nos deu esse poder. Jesus disse em Lucas 10:19: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Creia nesse poder, creia nessa palavra, creia nessa unção.
te vê em secreto, te ouve em secreto, Ele te recompensará publicamente.